Olá, eu sou louco por smartphones e vamos ao nosso vlog semanal com um tema hoje que a gente debate muito aqui no canal, que é muito focado no em smartphones chineses, que é comprar ou não da China. Eu tenho recebido, aliás, eu recebo quase que diariamente várias mensagens perguntando sobre aparelho disso, aparelho daquilo, dando o nome. Qual seria o critério para você comprar na China? O smartphone ele tem que ter um preço bom, que você não tenha nenhum igualmente disponível aqui. Ele tem que ser bom, tem que ser de uma marca que inspire um mínimo de confiança, porque você recebeu o aparelho com defeito e ter que reenviar para a China é uma coisa complicada, não é uma coisa fácil. Eu, graças a Deus, 4 anos que eu compro na China, eu nunca tive que fazer isso, graças a Deus. Enfim, há todo um risco envolvido quando você faz uma compra lá. Os chineses, eles são muito corretos, mas eles não entendem, por exemplo, quando você tem que explicar que uma mercadoria foi extraviada pelo correio. Isso não faz parte da rotina deles. Lá tem crime? Lá tem crime. Tem gente que morre em praça pública. Mas não faz parte da rotina deles assaltarem os correios deles. Aliás, que ele não tem um correio só. São vários correios que atuam na China, um país comunista, para ver o exemplo aqui que a gente fica escravizado nos correios, né, brasileiro. Então, qual é o critério? Porque eu vejo muito, por exemplo, Lenovo K3 Note. Eu vejo muita gente, eu vou trazer um Lenovo K3 Note, ele está inclusive na dx.com, a R$ 407, ainda pode pagar pelo Mercado Pago e parcelar. Mas aí vamos analisar o Lenovo K3 Note. R$ 407. Você, por ser uma marca conhecida aqui, não vai pagar menos no Lenovo K3 Note. Eu não acredito que você pague menos de R$200. Vamos botar R$200, R$ 607. Um aparelho que vai chegar aqui sem a garantia da Lenovo. A Lenovo não vai te garantir esse aparelho comprado lá fora aqui. Acho muito difícil. Com certeza não vai. Então ele chega aqui por R$600. E você aqui tem a opção no site da Americanas, por exemplo, R$ 773 o K5, o Lenovo K5, que tem um processador que é menos potente, pouca coisa menos potente do que o 6752 do K3 Note, mas em compensação é Snapdragon 616, onde você vai ter muito mais compatibilidade dentro da Play Store. Vocês notaram a diferença? Um aparelho que você compra aqui, a 773, com garantia nacional, um aparelho com praticamente as mesmas especificações. A única diferença seria a tela um pouquinho menor, que é de 5 polegadas, mas em compensação ele tem um acabamento melhor do que o K3 Note, que é só em plástico. O acabamento dele é com uma capa que leva alumínio por fora, ele é melhor, ele é mais fino até um pouco. Ele tem uma bateria que vai ter um desempenho melhor, porque ele tem 5 polegadas e tem uma bateria de 2750, enquanto o K3 Note tem 5.5 polegadas com a bateria de 5.5. A autonomia do K3 Note é uma autonomia bem justinha, bem... Enfim, isso daí é para você ver a disposição. Aí você vai pesar, vale, não vale, vale, não vale. Você tem aqui com garantia nacional pagando R$100 a mais. Isso nós estamos por baixo, porque teve um caso de um inscrito aqui que pagou 530 e poucos reais num K3 Note no mês passado. Relatou aqui, acredito que seja verdade. Eu paguei R$232 num K3 Note de imposto. Então, para a gente ter um parâmetro. Uns me perguntam, o Umi Touch seria uma opção barata. Lá fora que valeria um aparelho já com 3 GB de RAM. Só que a Umi se queimou muito no mercado. Eu fico com receio de recomendar a Umi. A Umi lançou aquele Umi Home, que era para ser um absurdo de um aparelho. E disse que o aparelho tinha uma tela de AMOLED, que era para economizar justamente a bateria, porque é uma bateria bem justinha, 2.700 mAh para um aparelho de 5.5 polegadas. Não vai, pit stop no meio do dia na certa, né? E não era AMOLED. Foi comprovado e ainda está lá no site vendendo, e ela não é AMOLED, ela é IPS, inclusive uma tela bem inferior.
Então, quando isso acontece com a fabricante chinesa, a gente fica com o pé atrás. É como eu tenho o pé atrás, por exemplo, hoje com a Elefone. A Elefone diz que vai atualizar os aparelhos e não atualiza. A própria UMI, esse UMI Touch, ela falou que ia ser disponibilizada uma ROM de Windows 10 Mobile. A galera do Windows 10 Mobile ficou doida. Eu frequento os fóruns do Windows 10 Mobile, eu acompanho de perto o Windows 10 Mobile. Não sou daqueles que acreditam que morreu, acredito que está numa situação difícil, mas eu acompanho porque eu acho que o sistema tem futuro. É uma concepção diferente de Android, de iOS. E o sistema, se a Microsoft levar a sério, tem futuro, mas isso é para um outro vlog. Então a UMI faz diversas promessas, UMI, Elefone, fazem diversas promessas. Como é que você vai entender como funciona essa coisa na China? Você, por exemplo, se você for à China, você não vai conseguir comprar um Elefone, você não vai conseguir comprar um Ulefone, um UMI, você não vai conseguir comprar. Você não vai ver, dificilmente, raramente você vai ver alguém até com um smartphone desse andando na China. Porque essas fabricantes, essas pequenas fabricantes, elas são feitas com o mercado externo. Elas só vendem para fora. Na China, as únicas fabricantes que conseguem sobreviver são aquelas tradicionais. Xiaomi, que é a maior delas, em termos de Android. Huawei e ZTE. Tem ainda THL, tem loja na China, dentro da China, tá? Tem várias lojas dentro da China. E deixa eu lembrar aqui mais. Bom, essas são as principais que me vêm à cabeça, né? Também isso é pouco desimportante ficar aqui falando as marcas que tem ou que não tem, mas é só para vocês terem uma ideia. Octel, Ulefone, essas marcas elas não vendem dentro da China. Elas não têm loja física dentro da China, elas não vendem sequer dentro da internet para dentro da China. Você não vai ver, não compra. Basicamente, o mercado chinês é dividido entre Xiaomi e Apple, tá? Basicamente, o mercado é dividido, as maiores fatias são essas duas. O chinês que tem dinheiro, ele compra a Apple. O chinês que não tem tanto, compra a Xiaomi. Por isso a capa de personalização da Xiaomi é uma cópia bem grande da Apple, do iOS, né? Por causa disso, é a brecha que a Apple deixa com o preço dos seus smartphones e o Android se cria naquele veio. Por isso é que as capas de personalização, tipo da Lenovo, a Vibe, é toda baseada no iOS. A capa de personalização da Huawei, se eu não me engano, EMUI, acho que é isso. Ela também é toda baseada no iOS, na estrutura do iOS, tá? Então, é por isso que o chinês é louco pela Apple, entendeu? O chinês tem uma merreca no bolso, ele compra a Apple. Então, essas marcas vivem de vender para fora. Por isso é que você vai pegar a ROM da Elefone, a ROM da Ulefone, a ROM da Octel, ela está bem traduzida, porque eles já preparam para o mercado externo, Europa, Rússia, América Latina em geral, que são os mercados deles, entendeu? Então por isso é que inclusive por isso é que quando o dólar está alto aqui, os preços lá eles tentam baixar o máximo em dólar lá, porque o mercado deles é aqui. Se aumentar demais, quebra eles fecham, entendeu? Porque o Brasil aqui, além de ser um bom mercado para eles, tem toda uma estrutura em volta aqui, que demanda aqui os países em volta, que vivem um pouco em torno da nossa economia. Então, quando as coisas vão tudo mal, eles são obrigados a baixar preço, porque principalmente quando o dólar está muito alto. Então, é essa a estrutura. O que vale a pena trazer, o que não vale. Por exemplo, o Redmi Note 3... Os aparelhos da Xiaomi, eles têm um bom custo-benefício. Eles não são tão caros. E se você for comparar aqui, alguns deles, o Note 3 Pro é um top de linha aqui. Entendeu? Sem dúvida alguma, é um top de linha aqui. Então, você consegue trazer um preço, você consegue comprar ele até, que eu tenho desconfiança que já tem algumas
algumas pessoas importadores do Mercado Livre e tal, que eles estão conseguindo pegar isso em navio chinês lá, que encosta no Porto de Santos. Então já é uma probabilidade. Isso eu estou fazendo uma dedução pelo preço que eles estão conseguindo revender, tá, no Mercado Livre. Eu acredito que, inclusive, onde eu comprei o meu, o importador tem loja física, entendeu? Em São Paulo. Então, eu acredito que já esteja chegando, não esteja só chegando nessa dependência, porque tem smartphone que está chegando aqui por 90 dias. Eu estou fazendo aí ao vivo um compra da China, né? Um Big Brother compra da China, que nós vamos acompanhar, e ainda não foi postado lá. O Oukitel K6000 Pro ainda não foi postado lá. Entendeu? Então já tem alguns dias, dia 11 para agora, dia 15. Então já tem 4 dias e ainda não veio, ainda não foi embarcado. Então é isso que você tem que pesar, esse custo-benefício. Será que eu tenho um aparelho aqui que, se eu pagar R$250, você acrescenta tudo a média, R$250 de imposto. Então ele custou para mim 500, mais 250, 750. Vale a pena, dentro do contexto que eu tenho aqui? Você tem que pesar o ano de garantia, entendeu? Você tem que pesar a facilidade de trocar na loja, caso você compre na loja, de trocar rapidamente, entendeu? Então tudo isso, todo o entorno disso você tem que pesar, entendeu? Então no caso do K3 Note, por exemplo, eu não acho uma boa compra, mesmo pagando R$410 lá na China. Por quê? Porque você vai ter um imposto. Se for igual a mim, pagou 230 e alguma coisa, quer dizer, você acrescenta 400, virou 632. Aí você tem aqui um aparelho similar e até em algum aspecto melhor, cito por causa do processador. Os processadores MediaTek, você dificilmente vai, por exemplo, ter acesso a um FIFA, enfim, tem alguns jogos que eles não são habilitados para eles, alguns programas que ele não aceitam, que não estão otimizados para o processador. Entendeu? Então você tem que pesar isso tudo na hora de comprar. Eu, quando indico, os aparelhos que eu indico são aqueles que eu acho que vale a pena. O último foi o Verne Thor, se eu não me engano. É um aparelho que está $119, ele tem 3 GB de memória RAM, ele tem entrada para cartão de memória, Dual SIM, ele está $119, ele vai chegar aqui 400, vamos botar 450. Ele não é uma marca conhecida, então a probabilidade de pagar menos imposto é boa, né? Porque marcas como Lenovo também, se você botar Lenovo, Xiaomi, são marcas já muito conhecidas na fiscalização. É um outro fator para também se levar em consideração. São marcas muito conhecidas na fiscalização. Então você quando compra uma dessas marcas, a fiscalização já sabe mais ou menos em torno e calcula ali de 200 para lá. Difícil não pagar menos de 200 hoje em dia. Então já uma marca desconhecida, Verne, até a própria Umia, o Elefone, são marcas que são Oukitel, o Ulefone, são marcas que são mais desconhecidas, né? Eu aconselho tentar ver vários reviews, principalmente espanhol. Bota o nomezinho do aparelho e em seguida bota espanhol. Vai aparecer, porque dá para compreender, dependendo da região da Espanha. Android for All, Rincon de China, com Raul, são que mais outro canal, Pro Android, eles fazem muitos reviews de smartphones chineses e são bons de você acompanhar, não é aquele espanhol tão enrolado, então dá para você acompanhar, ter uma noção do que é o aparelho, entendeu? Então estabelecer esses critérios. Hoje os aparelhos que eu acho que tem mais, que você tem que procurar são aqueles que tem um preço bom, tem especificações que mesmo você tomando uma trolhada de 200 e poucos reais, eles ainda continuam num preço bom, tá? Num preço que dê para você dizer assim, fiz uma boa compra, que daqui a 6 meses, se você quiser vender, você vai vender mais ou menos quase que pelo preço que você pagou, tá? Então você tem que pesar nesses critérios. Alguns falam aqui em AliExpress por causa do boleto. Já tem várias lojas hoje aceitando boleto, até pelo AliExpress mesmo, pelo Alipay.
O AliExpress tem que tomar muito cuidado com ele. Eu não gosto muito de comprar no AliExpress. Ele é tipo o Mercado Livre brasileiro. Não que não te dê proteção. Ele está dando 90 dias para vocês também terem ideia do tempo que está demorando. O AliExpress dava 45 dias igual o PayPal. Hoje é 90 dias de proteção à compra. Na verdade, ele não está protegendo a tua compra. Ele está protegendo o vendedor dele. Porque como a demora é muito grande, antes você entrava com processo e às vezes você depois ia receber o bem e você e o dinheiro te devolveram o dinheiro. Então eles fazem essa proteção para o vendedor, porque estava ficando inviável mandar para o Brasil com uma proteção de 45 dias. Estava ficando não, está inviável. Tá? O mínimo que você está recebendo no aparelho, eu acredito aí, se você tiver muita sorte, entre 45 e 60 dias. Você pode se considerar uma pessoa de sorte. Tá? Eu já recebi aparelho aí que chegou, o último aparelho que eu trouxe, até mesmo o Lenovo K3 Note, ele chegou com 72 dias. Entendeu? Então, 72 dias contando que, por exemplo, o Oukitel ainda não foi postado. Depois que ele entrou o código de rastreio para ser válido. Se você colocar esses outros dias para trás, a partir daqui do dia que você encomendou, vai dar aí cerca dos 80, 90 dias. Vai bater quase lá, 80 dias, 70, 80 dias. Entendeu? Então, você tem que pesar muito. Se você quer um aparelho mediano, um aparelho com 2 GB de RAM, enfim, coisa, hoje você tem a opção aqui, a Lenovo entrou forte, você tem a opção da Lenovo, você tem a opção do Redmi 2 Pro que ainda está à venda nos sites e na própria Xiaomi, no site da própria Xiaomi também. Você tem algumas opções aqui que realmente não vale a pena. Eu aconselho aparelhos com 3 GB de RAM, octa-core, e que não pode passar de $150, ou então um aparelho exceção. Por exemplo, o Oukitel que eu estou trazendo, ele tem uma bateria de 6.000 mAh. Isso você não vai encontrar aqui, não vende. Entendeu? Então, exceções. Tá? Então fica a dica, eu espero ter esclarecido um pouco. Hoje a conta está muito apertada, mesmo com dólar alto, a conta está muito apertada porque alguns fabricantes estão botando aparelhos aqui bons e baratos aqui. Entendeu? Então você tem aparelhos hoje com uma boa especificação, com Snapdragon. Você tem que levar em consideração a diferença do processador Snapdragon para o MediaTek. Por melhor que seja o MediaTek, por mais avançado que seja, ele tem aquele problema de você querer baixar um jogo e não conseguir, de não estar disponível na Play Store, de querer baixar um aplicativo e não estar otimizado para o teu aparelho, entendeu? Então você tem que levar isso em consideração. A otimização do jogo para o aparelho, para os aparelhos que são da MediaTek, às vezes é meio complicado, entendeu? Então, levar essa questão em consideração, porque o K3 Note hoje eu descartaria completamente. O K5 está aqui da Lenovo, você encontra ele barato. É ele tem um som melhor, ele tem um som estéreo com 2 caixas de som. Só para citar algumas coisas que ele é melhor. Ele tem uma tela menor, para muitas pessoas pode ser uma vantagem. Ele tem um acabamento melhor do que o K3 Note. O K3 Note ele tem um acabamentozinho de mediano para baixo. Tá? De mediano para baixo, enquanto o K5 tem um acabamento de médio para cima, tá? Então são algumas questões que você tem que levar em consideração, tá? Fica a dica, não esqueça de se inscrever no canal, estou sempre tentando aqui trazer, eu acho que essa daí eu não respondi perguntas de vocês diretamente, mas eu fiz um apanhado do que me perguntam diariamente, né? Então fica a dica, tomar cuidado com essa conta, fazer essa conta bem direitinho, o que tem aqui, olhar o que tem aqui, o que você está querendo trazer lá de fora. Aconselho os aparelhos com exceções, entendeu? Bateria, que você às vezes aqui não tem à disposição um aparelho aqui, a gente é muito deficitário de aparelhos com bateria grande, né? Os aparelhos com bateria grande aqui são muito caros, então vale você olhar se você tem um problema de autonomia durante o dia, né? Vale a pena você olhar esse lado, enfim. E saber que sempre tem um risco, levar em consideração garantia. Às vezes por causa de R$100 a mais você não tem uma garantia, não tem uma nota fiscal, entendeu? Então você tem que observar esses pormenores. É muito difícil chegar aqui um aparelho de lá com defeito, porque
eles testam o aparelho, até essa demora, esses 5 dias que demora para eles postarem normalmente um aparelho, 5 a 7 dias, é porque eles estão testando o aparelho fica ligado direto lá e eles estão testando para não correr risco de te enviar um aparelho com defeito, porque o transtorno é muito grande, gera uma briga, PayPal, Alipay, enfim, por processo que você for pagar, gera uma briga. Então, eles também testam lá, mas é aquele troço, peça de reposição, se cair, quebrar uma tela, você não tem como consertar. Se você tiver um problema num alto-falante, não tem como, você vai ter que ver com o teu próprio dinheiro e tentar ver se alguém dá um jeito aqui, entendeu? Então, são coisas que são, não é tão simples assim, vou trazer que é mais barato. Não, não é tão simples assim, tá? Tem que levar todas essas questões que eu coloquei para vocês, tem que levar em consideração, entendeu? Questão de atualização também, né? Essas firmas chinesas, elas botam o aparelho, depois elas provavelmente não dão suporte, você fica dependendo de desenvolvedores independentes no NeedRoom, que é o site de ROMs, melhor site para você baixar ROM, needroom.com. Então tem toda uma questão envolvida que você tem que pesar bem direitinho, tem que levar em consideração bem direitinho, porque depois que você trouxe o aparelho e toma uma trolhada grande aí você tem um aparelho aqui que vai te atender, entendeu? É complicado isso, não é tão simples assim, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, eu tô atento à pergunta de vocês e se eu junto tudo e faço um vlog semanal dando um apanhado das perguntas todas. Eu achei que essa era importante, porque quase que diariamente tem 5, 10, 20 perguntas, dependendo dos vídeos que eu faço na semana a respeito desse tipo de compra. Então se inscrevam no canal, positivem o vídeo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.